paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Hoje está todo mundo bem nutrido. Quem aproveitou a feijoada? Eu queria começar louvando a Deus pela vida dos irmãos que trabalharam, que realmente fizeram tudo acontecer. Eu ajudei um pouquinho só, mas eu vi a correria dos irmãos. É pra gente tirar o chapéu, irmãos. O resultado, tanto nós que estamos aqui, quem está em casa, pôde saborear algo assim, que parece não, foi Deus, irmãos, foi Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos deixar o Espírito Santo tomar nossa vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, por sermos escolhidos, Senhor, para estarmos aqui nessa noite, para te louvar, para ouvir a tua voz, ó Deus. Prepara o culto de hoje, Senhor. Encha-nos com seu Espírito Santo. Que haja mover do Espírito Santo nesse lugar. Que possamos nos alegrar na tua presença, ó Deus. Que nenhuma vida, nenhuma alma que aqui chegar, Senhor, possa sair da mesma maneira como entrou. Que possamos sair daqui, Senhor, transbordando, sorrindo, mostrando do teu amor, do teu cuidado, do teu zelo, ó Deus. Cuida da noite de hoje, ó Deus. Fala conosco. Recebe os nossos louvores. Recebe desde já a nossa salva de palmas, Senhor, porque tu és santo. Tu és digno do louvor. Tu és digno de honra, é digno de glória, para todos sempre, Senhor. Em nome de Jesus. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. És a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao
ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glórias a Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei,
te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei se você veio buscar alguma coisa da parte do Senhor. A única coisa que eu posso te dizer é que Deus ainda é o mesmo. É o mesmo do tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó. O que importa é como está o seu coração. O nosso Deus ainda é um Deus de promessa. Ainda é um Deus de milagre. Ainda é um Deus de cura. É a luz do nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Eu não sei o que você veio buscar hoje. Só sei te dizer que você está no lugar certo. Entregue o seu coração na presença do Senhor. Que o Espírito Santo tome a sua vida nesse momento. Em nome de Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus.
Permaneça conosco, Pai. Fala conosco na tua palavra, Deus. Usa o pregador nessa noite. Os nossos corações já estão preparados na tua presença. Lança boa semente, Deus. Precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos, Senhor, do teu toque. Necessitamos, Senhor, da tua presença nesse lugar. Em nome de Jesus, ó Deus, alcança as nossas vidas. Esteja conosco ainda nessa noite. Como o Senhor se faz presente nesse louvor, Senhor. Em nome de Jesus, permaneça conosco para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, uma salva de palmas para o Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Santo, santo, santo tu és, ó Deus. Aleluia. Paz do Senhor a todos. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Irmãos, gostaria de pedir para os irmãos abrir rapidamente no livro de Salmos, no capítulo 25, por gentileza. Perdão, irmão, o 24. Salmos 24. A palavra do Senhor vai dizer assim: Ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele, sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá o monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida, a sua alma à falsidade, nem jura dolorosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém, irmãos? Eu gostaria de comunicar com os irmãos que às vezes a gente se encontra na vida e a gente olha assim e vê quadros que não estão de acordo com a nossa expectativa. Às vezes nossos planos que a gente tinha, a gente os vê se frustrando. Às vezes as diversidades que nos sobrevêm, as tribulações, as coisas assim que vêm. Só que se a gente parar para reparar nesse capítulo, nesse versículo que acabamos de ler, ele fala: quem é o Rei da Glória? Ele é seu Deus? Quem é o Rei da Glória? Jesus é o Rei da Glória. E se Jesus é por nós, irmão, quem será contra nós? Agindo Ele, quem impedirá? Então eu quero levar os irmãos a mudar a perspectiva. Às vezes a nossa visão está dizendo que está dando tudo errado, que vai dar mais errado ainda. Não, irmãos, ativa os olhos da fé. Deus é contigo, Ele é o Rei da Glória, amém? A Ele toda a honra, todo o poder, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele está agindo na nossa vida, amém, irmãos? Em nome de Jesus, era isso que eu queria compartilhar. Irmãos, eu gostaria de estar chamando o Rouglas para estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Boa noite, igreja. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmão, vamos estar orando aqui. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, seja trazendo a casa do Senhor. Irmão, não se esqueça, o seu dízimo, a sua oferta é muito importante aqui para a casa do Senhor, tá? Não retenha o que é dele, amém?
Traga aqui, eu sei que não for trazer, irmão, estende a sua mão, esteja orando também. Ajuda a gente a interpretar em oração também. Amém? Pai maravilhoso, Senhor. Pai, queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por esse momento, Pai. Que nós temos a oportunidade, Senhor, de te honrar, Senhor, com as nossas finanças, Senhor. Pai, queremos, Senhor, te pedir, Pai, que o Senhor venha estar colocando em nossos corações, Senhor, corações obedientes à Tua palavra, Senhor. Que a gente venha, Pai, cada dia mais e mais, Senhor, abençoar a Tua casa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós te pedimos também, Pai, que o Senhor esteja, Pai, guiando os seus passos, Senhor, de cada casa aqui representada, Senhor. Dê sabedoria, Senhor, para cada sacerdote aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai, que esse mês, Senhor, venha ser um mês, Senhor, abençoado, Pai. Que o Senhor esteja na frente, Senhor, de cada casa aqui, Pai. Nós, como igreja, Senhor, nós te pedimos, Senhor. E nós também te pedimos, Pai, consagra, Senhor, todo o dinheiro, Senhor, que entrou aqui na Tua casa, para a Tua honra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Temos que contribuir com o coração, porque Deus tem nos ajudado muito. Igual louvamos aqui, Ele é o caminho no deserto, Ele é a luz na escuridão que existe no mundo. Amém? Queria informar os irmãos também, acabei de falar com o Leandro ali. As aulas da escola de música iam começar todas juntas, mas ele não pôde agora, nesse final de semana, tá iniciando a de bateria, mas para quem se inscreveu com ele, vai começar agora sábado que vem. Então, os irmãos que não fizeram essa aula aqui, vão fazer a próxima com ele, juntamente, amém? Eu gostaria de estar chamando também o pastor Michael. Mesmo assentados, eu gostaria que os irmãos orassem, estendessem a mão para estar orando pelo servo do Senhor, que está aqui hoje, para trazer uma mensagem poderosa aos nossos corações, amém? Oremos. Senhor, meu Deus, querido e amado Pai, Senhor, aqui está o seu servo, Senhor. Derrama sobre ele, Senhor, renova, Senhor, a unção que o Senhor deu para ele, Pai. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem preparado algo, Senhor, e tem ministrado, Senhor, durante a semana ao coração do seu servo, Pai. Então derrama sobre nós, Senhor, incendeia a sua igreja, Senhor, inflama a sua igreja, Senhor, no poder do teu Espírito Santo, Pai. Eu creio, Senhor, que vidas serão transformadas, Senhor, através não somente do louvor, Senhor, mas da palavra, Senhor. Meu Deus, porque eu creio, Senhor, como diz a Bíblia, Senhor, conhecereis a verdade e ela vos libertará, Senhor. Seremos livres, seremos transformados, Senhor, através da Tua palavra. Então, meu Deus, usa, Senhor, neste momento, a vida do pastor Michael, Senhor. Dá graça, Senhor. Dá ousadia, Senhor, para que ele pregue, Senhor, meu Deus, as verdades do Evangelho, Senhor, com poder e autoridade, Senhor, no Teu Santo Espírito, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos desde já. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oi, som. Agora vai. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui nessa noite. Eu acho que a maior alegria do pastor é ver gente nova na igreja, é ver a igreja lotada. Isso para nós é a maior satisfação. Então eu creio que quando as pessoas vêm na igreja, não é por causa do pregador bom ou da igreja boa. Quando as pessoas vêm na igreja é porque a presença de Deus está naquele lugar, amém? Então eu acredito que Deus está aqui, Deus vai falar com você e vai fazer grandes coisas nessa noite. Você crê? Então diga para alguém aí perto de você, mesmo de máscara, Deus vai falar contigo nessa noite. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É muito bom ter você aqui conosco. E antes de nós entrarmos na palavra, eu quero te convidar para a gente fazer uma oração para a nossa família, amém? A gente vem na igreja, mas tem pessoas que não podem vir, né? Às vezes pessoal de idade, às vezes o pessoal que tem criança, lá em casa tem 3 crianças, né? Então tá aquele lá morrendo de vontade de vir no culto, de adorar o Senhor aqui com os irmãos. Pode, mas o que nós podemos fazer é orar por eles, né? Às vezes você tem filhos também que estão afastados da presença do Senhor. Então eu quero tirar alguns minutos com você, do jeito que você está mesmo. Quero pedir para você só curvar a sua cabeça e apresentar aí a Deus seus familiares. Às vezes tem algum problema, você precisa de um milagre lá.
você precisa de uma transformação na vida de alguém, às vezes viciado, às vezes na bebida, às vezes fora da presença do Senhor, este é o momento de você apresentar eles diante de Deus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te engrandecemos, ó Pai, por tudo que Tu és. Nós sabemos que Tu és um Deus poderoso, um Deus que muda a vida de pessoas, porque o Senhor mudou a minha, o Senhor mudou a de muitas pessoas que estão aqui. E isso, na maioria das vezes, foi por causa da oração. Foi porque tinha alguém orando, porque alguém estava intercedendo por essas pessoas. E hoje nós te encontramos, hoje nós fomos transformados pela sua glória, pelo seu poder, por causa da oração, por causa da intercessão. Nesse momento, Senhor, nós entregamos agora os nossos familiares. Entrega, Senhor, aqueles também que não puderam vir aqui, Senhor, cultuar conosco neste culto, mas que estão nas suas casas acompanhando pela internet, Senhor, alcança eles lá. Meu Pai, que o culto dessa noite possa ser um culto transformador, que possa ser um culto divisor na vida de pessoas que estão nos assistindo, de pessoas que estão nas nossas casas, que a Tua presença possa alcançá-los com a Tua glória, Senhor, com o Seu poder, com a Tua poderosa mão, Senhor. Estende a Sua mão, Senhor, sobre os nossos familiares, Senhor. Meu Pai, aqueles que estão nas nossas casas, aqueles que estão afastados da Tua casa, aqueles que precisam de um toque, aqueles que precisam de um alívio, aqueles que precisam de um refrigério, vai, Espírito Santo, sobre eles. Aqueles, Senhor, que precisam ver, aqueles que precisam ouvir, aqueles que precisam enxergar, aqueles que precisam andar de novo, aqueles que precisam se levantar, Espírito Santo, fortalece-os agora, que o Seu poder os alcance, Senhor. Ah, Senhor, nós vemos em Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, mas a igreja se reuniu, e a igreja intercedeu, e o Senhor enviou o anjo, e as cadeias caíram, e as portas de ferro se abriram. Senhor, o Senhor fez um grande milagre, o Senhor fez uma grande maravilha, e o Senhor libertou Pedro da prisão, por causa da oração da igreja. Senhor, de novo, a Tua igreja ora, a Tua igreja intercede, por isso, Senhor, que as cadeias caiam, que as portas de ferro se abram, Senhor, que aqueles que estão presos sejam libertos, por causa da oração do Teu povo, Senhor. Oh, Senhor, visita, Senhor, aqueles que estão em casa, visita, Senhor, aqueles que estão afastados, traz de volta, Senhor. Oh, Senhor, nós temos um lema esse ano, Senhor, que é um ano de milagres. Por isso, Senhor, faz milagres na vida daqueles que estão desviados, faz milagres na vida daqueles que se esfriaram na fé, faz milagres, Senhor, naqueles, ó Pai, que já não enxergam mais, que já não escutam mais. Quebranta, Senhor, o coração deles, ó Deus. Assim nós oramos, Senhor, pela nossa casa, pedimos a Tua proteção, Senhor, livra a nossa família de todo vírus, de toda doença, Senhor, nos protege, nos livra, Senhor, guarda a nossa casa, guarda nossas vidas, guarda tudo que é dos Teus filhos, Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Quando pode dizer amém? Quantos pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, em Êxodo, no capítulo 33, versículo 7 em diante. Nós vamos ler do 7 até o 11. Êxodo, segundo livrinho da Bíblia. Versículo 7. Quantos encontraram? Quantos encontraram? Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Êxodo 33, versículo 7. Tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial.
desviada longe de todo o povo, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial do povo. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantou, e cada um ficou em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eis aqui a sua palavra. Eu oro, Senhor, para que o teu povo ouça. Eu oro para que o teu povo entenda. Eu oro, Senhor, para que o teu povo produza fruto. Que no momento, Senhor, em que estiver sendo ministrada a sua palavra, que cada um possa ter uma revelação, de acordo com a necessidade de cada um. Que seja uma revelação individual, particular, na área que eles necessitam. Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho desse texto, algumas verdades que Deus trouxe ao meu coração aqui, e eu preciso que você preste atenção. Irmãos, Moisés e o povo, eles estavam no deserto, e quando eles estavam ali no deserto, Moisés, ele montou uma tenda, um lençolzinho, uma cabaninha, longe do povo, e ali naquele lugar, naquela tenda, Moisés se encontrava com Deus. Na tenda, era um lugar para se encontrar com Deus. Na tenda, era um lugar para ouvir a Deus. A tenda era um lugar onde Deus descia e falava ali com Moisés. E quem foi que construiu aquela tenda? Quem construiu aquela tenda foi o próprio Moisés. Ele pegou ali o que era necessário, talvez umas madeirinhas, talvez um pano, montou ali, e ele deu um nome para aquele lugar de tenda da congregação. E ali era um lugar onde Deus se encontrava com Moisés. Ali era um lugar onde Moisés se encontrava com Deus. E eu pergunto para você nessa noite: você tem um lugar onde você se encontra com Deus? Você tem um lugar onde você vai para aquele lugar e Deus desce ali para falar contigo? E a primeira coisa que eu entendo, irmãos, é que eu preciso construir esse lugar. Foi Moisés que construiu a tenda. E a tenda, irmãos, foi construída fora do arraial, longe do povo, longe do barulho, num lugar onde ninguém poderia incomodar Moisés. Então, irmãos, eu preciso ter um lugar, construir um lugar onde eu me encontro com Deus todos os dias. E como é que tem que ser esse lugar? Num lugar fora do barulho, num lugar onde não tem celular apitando,
num lugar onde não tem coisa me incomodando, gente me chamando. Moisés construiu uma tenda onde ele se encontrava com Deus fora do arraial. Eu e você também precisamos construir um lugar onde eu me encontro com Deus, e esse lugar precisa ser reservado. Jesus, quando ensinou a orar, ele disse assim: quando vocês forem orar, vem na igreja no domingo à noite, levanta a mão e dá glória a Deus. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus falou: quando vocês forem orar, entra no seu quarto, fecha a porta, passa a chave, coloca uma plaquinha de que estou ocupado falando com alguém mais importante do que você, e fica lá, porque muitas vezes você não vai ver nada, você não vai sentir nada, mas tenha uma coisa: você pode não ver, mas você tem um Deus que te vê, e Ele sabe do que vocês precisam antes mesmo de você falar. Eu e você precisamos construir esse lugar, irmãos. Nós precisamos ter um lugar fora do arraial, fora do barulho, fora do incômodo, fora do celular, e entrar nesse lugar e começar a construir um relacionamento com Deus. Moisés deu um nome para aquele lugar. Moisés lhe chamou de tenda da congregação. Que tal você batizar um lugar na sua casa e colocar um nome naquele lugar, naquele canto, naquele quarto, naquele jardim, dentro do banheiro? Não importa o lugar, importa o que você foi fazer ali. Que tal você hoje separar um lugar na sua casa, construir um altar de adoração e colocar um nome: tenda da revelação, tenda de lugar de encontro com Deus, lugar não me incomode, bote o nome que você quiser. Uma coisa eu sei: no dia que você estabelecer esse lugar dentro da sua casa, aquele cantinho de madrugada, onde ninguém incomoda, Deus vai descer lá e você vai ter muitas experiências com Ele. Moisés construiu esse lugar. Agora, meus irmãos, acompanhe comigo o versículo 8 do capítulo 33. Se você fechou a Bíblia, acompanhe aqui, não tem problema. Versículo 8 diz assim: e aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas até ele entrar na... Moisés fez a tenda dele, chamou de tenda do encontro. Ele entrava lá e Deus descia para falar com ele. Sabe o que o povo ficava fazendo? Olhando ele. Olha lá que lindo Moisés entrando na tenda. Nossa, a fumaça desceu lá, olha que benção. E aí eu entendo uma coisa aqui, irmãos, que tem dois tipos de pessoas aqui nessa noite. O primeiro são aqueles que ficam olhando os outros ter experiências com Deus. O primeiro tipo de pessoa, eles gostam de assistir, eles gostam de ver os outros falarem, os outros darem testemunho. Olha que bênção, que experiência que ele viveu. Eles ficam olhando, e eles ficam olhando a vida inteira. Mas o segundo tipo de pessoas são os que constroem a tenda. O segundo tipo de pessoas são os que constroem um lugar onde Deus desce. O segundo tipo de pessoa são aqueles que entram na tenda e vivem experiências com Deus. Pergunta para alguém: qual tipo de pessoa você é nessa noite? Os que assistem ou os que vivem? É para perguntar, irmão. Que tipo de pessoa você vai ser? Porque tem gente que é assim, irmão. Ele fica assistindo, ele fica vendo. O irmão entra na igreja,
batiza, acabou de converter, já está fazendo alguma coisa para Deus, e ele está assistindo, ele está vendo Deus exaltar aquela pessoa que está entrando na tenda, que está orando, que construiu um lugar de encontro com Deus, e aí ele está reclamando: por que Deus não faz isso comigo? Por que Deus não me usa? Porque você ainda não construiu a tenda, porque você ainda só está assistindo. Está na hora de você começar a construir um lugar, onde Deus desce, onde Deus fala, onde Deus dá direção, onde a glória de Deus vem. Quantos ainda estão acordados aqui comigo? E aí, irmãos, eu vejo a consequência da tenda. Eu vejo a consequência de construir um lugar para viver com Deus todos os dias. Acompanhe comigo no versículo 11. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Vou ler de novo. Olha a consequência da tenda. Falava o Senhor com Moisés, face a face, como qualquer fala com seu próprio amigo. Meu Deus, irmãos. Deus falava com Moisés do mesmo jeito que você fala comigo. Deus falava com Moisés da mesma maneira que você fala com seu melhor amigo. Deus falava com Moisés na mesma simplicidade com que nós falamos com uma pessoa. E isso é consequência da tenda. Isso é consequência de eu construir um lugar onde eu me encontro com Deus todo dia. Porque quando você vê a pessoa todo dia, você começa a construir uma amizade com ele. Quando você começa a conversar demais com essa pessoa, você começa a ter uma intimidade maior com essa pessoa. Quando você convive demais com essa pessoa, você começa a ficar parecido com essa pessoa. Quando você anda demais com essa pessoa, você começa a ter os trejeitos dessa pessoa. Quando eu começo a andar com Deus demais, eu começo a parecer demais com Ele. Quando eu me encontro com Deus, com Jesus, na tenda, todo dia, Cristo começa a ser forte. E eu começo a ficar mais parecido com Ele, porque eu falo com Ele todo dia. Não somente falo, mas eu escuto a sua voz. Eu aprendo a discernir a sua voz. E eu começo a ficar mais parecido com Ele. A consequência da tenda, a consequência de você ter um lugar onde você se encontra com Deus, é que você começa a ter uma intimidade e um relacionamento com Ele. Quantos estão entendendo? Mas acompanhe comigo no versículo 11, ainda, na parte B, mas vamos ler desde o começo. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Preste atenção nisso agora. Mas o moço... Cadê? Falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer fala. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servo, ou o seu moço, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava da tenda. Josué, servo de Moisés, nunca se apartava da... Quem foi o sucessor de Moisés? Quando Moisés morreu, quem assumiu a liderança? Josué. Moisés vê a terra, sobe lá no monte e morre ali, mas antes ele passa para Josué. Josué foi o sucessor da liderança. Moisés passou a liderança para Josué. E por que, irmão? Por que Moisés passou a liderança para Josué? Por que Josué foi o sucessor de Moisés? Por alguns motivos. Primeiro é por causa disso. Porque o moço Josué nunca se apartava da tenda.
Primeiro motivo porque Josué foi o sucessor, é porque Josué era um servo fiel, era um jovem servo fiel. Tudo o que Moisés precisava, Josué estava disponível para fazer. Quando Moisés precisou de alguém para guerrear, quem que foi batalhar a guerra? Quem que foi lutar? Josué. Moisés subiu no monte, intercedia, e Josué foi para a batalha. Quando Moisés subiu no monte para receber os 10 mandamentos de Deus, quem estava com Josué? Quem estava com Moisés? Josué. Moisés teve que falar assim: Josué, fica aqui no meio do monte que eu vou subir lá falar com Deus, porque se você subir lá, você vai ser fulminado. Moisés teve que dar uma parada nele, porque onde Moisés estava, Josué estava ali, o servo fiel. Primeiro motivo, porque Josué foi o sucessor de Moisés, um servo fiel. E eu pergunto para você nessa noite: você é um servo fiel? Você é um servo disponível? Quando o seu líder precisa de algo, é você que vai lá na guerra? Quando o seu líder precisa de alguma coisa, você está disponível para ajudar, para guerrear, para fazer alguma coisa? Ou o líder tem que fazer tudo, sempre está na mão porque você nunca tem tempo? Ô irmão, escuta aqui o que eu vou te falar. Você pode trabalhar, fazer 1000 faculdades, ganhar o dinheiro que for, mas nunca você vai ter a mesma alegria do que fazer algo para Deus nessa terra. Nunca você vai ter a mesma satisfação. Você pode ter o carro do ano, você pode ter uma casona, você pode ter dinheiro no banco, mas no dia que você fizer algo para Deus, vai entrar dentro de você uma alegria, uma satisfação que nessa terra não existe, porque a alegria do Senhor vai entrar em você. Então eu quero dizer alguma coisa para você aqui. Você quer estudar, estuda. Quer fazer faculdade, faz. Quer ganhar dinheiro, faz, irmão. Mas não gasta a sua vida inteira com isso, porque vai chegar lá na glória, você vai ver a Maria José, de coque, veinha, de saia até no pé, corcunda, vai receber uma coroa na cabeça, e você vai perguntar para ela: mas você tem faculdade? Não tenho, não sei nem falar direito. Mas por que você está recebendo essa coroa? Porque eu gastei a minha vida na terra servindo ao meu Deus, servindo a Jesus. Eu abandonei muitas coisas, abandonei carreira, abandonei meu tempo, abandonei tantas coisas que eu podia fazer para servir o meu Jesus, e hoje eu estou recebendo um galardão da mão dele. Eu acho que você não entendeu. Josué nunca se afastava, ele era um servo fiel, ele era disponível, por isso ele recebeu a sucessão da liderança, por isso ele recebeu a promessa, por isso ele recebeu algo da mão de Deus, porque ele era o servo fiel de Moisés. E eu aprendo mais alguma coisa aqui, irmãos, que antes de eu herdar algo de Deus, antes de eu herdar alguma promessa de Deus, antes de eu herdar uma herança de Deus, eu preciso aprender a servir. Eu preciso aprender a ser servo naquilo que é dos outros, para depois Deus dar o que é meu. Muita gente quer liderar, muita gente quer estar na frente, muita gente quer receber algo de Deus, mas pouca gente quer servir. Pouca gente quer ser servo. Tem muita gente que só faz se ele for o líder. Se ele não mandar, se ele não for o líder, ele não faz. Você tem que aprender a servir primeiro. Um dia os discípulos estavam na ceia, a última ceia. Jesus falou que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado.
E aí sabe o que aconteceu? Eles começaram a discutir, sabe o que? Quem era o maior deles? Não, o maior é Pedro. Não, o maior é João. João recosta a cabeça no peito de Jesus. Não, o maior é o Tiago. Não, o maior... Jesus ouviu aquilo lá. Jesus pegou uma bacia, colocou água, pegou uma toalha, colocou no ombro, mandou os discípulos sentar, pegou a bacia, começou a lavar o pé deles e enxugar com a toalha. Chegou em Pedro, Pedro ficou bravo, percebeu o erro, falou assim: Jesus, nunca que o Senhor vai lavar meu pé. Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo no reino de Deus. Aí o Pedrão: ô Jesus, então lava a cabeça, lava tudo, dá um banho aqui, Jesus. Jesus olhou para ele e falou: calma, Pedro, quem recebeu a palavra já foi lavado, mas de repente dá uma escorregada, lava só o pé, Pedro, que está tudo tranquilo. Jesus levanta, coloca a toalhinha, a bacia, olha para eles e diz assim: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou mesmo. Só que se vocês quiserem ser o maior, seja o servo. Se vocês quiserem receber coisas grandes de Deus, sirvam os outros. Seja o menor da casa. Quando você se colocar como menor, Deus te levanta e coloca você num lugar alto. Aqueles que se humilham serão exaltados. Antes de herdar algo de Deus, eu preciso aprender a servir. Você é um bom servo? Você serve ao seu líder? Você serve à sua igreja? Você serve ao seu Deus? Você é um servo disponível ao seu Deus? Mais uma coisa que eu aprendo, irmãos: quem serve bem aos outros, serve bem a Deus. Quem não sabe servir aos outros, também não sabe servir a Deus. No livro de 1 João, João falou assim: como que vocês falam que vocês amam a Deus e odeiam os seus irmãos? Quando vocês fazem isso, vocês são mentirosos, porque Deus é amor. Se Deus está em mim, eu amo. Para ser servo é a mesma coisa. Como é que eu digo que eu sou servo de Deus e não sirvo a meus irmãos? Eu sou mentiroso. Porque se o espírito de servir está em mim, eu vou servir os irmãos, eu vou servir uns aos outros, eu vou servir a Deus, porque eu sou servo. O verdadeiro servo serve em qualquer esfera. Tem que servir na igreja, vou servir. Tem que servir ao meu líder, vou servir. Tem que servir ao meu Deus, vou servir. Josué não se apartava da tenda. A presença de Deus estava ali. A presença de Deus estava naquele lugar. E pelo motivo de Josué não se apartar da tenda, Moisés o escolheu para ser o seu sucessor. E quando eu construo esse lugar, quantos estão aqui comigo? Já vou encerrar nisso aqui. Quantos podem dizer glória a Deus? Quando eu construo essa tenda, esse lugar de intimidade, esse lugar de relacionamento com Deus, esse lugar onde eu me encontro com Deus, pelo menos duas coisas acontecem. Acompanha comigo no versículo 15, do capítulo 33 de Êxodo. Primeira coisa que acontece: então Moisés disse para Deus: se a tua presença não for conosco, não me faça subir daqui.
Se a tua presença não for conosco, não me faça subir daqui. Ô irmão, quando eu construo esse lugar de intimidade com Deus, quando eu construo esse lugar onde eu me encontro com Deus, sabe qual que é a primeira coisa que acontece? Eu começo a fazer as coisas que Deus está. Eu começo a fazer, colocar Deus em tudo que eu faço. Eu não deixo Deus de fora de nada do que eu faço. Eu começo a colocar Deus em tudo o que eu faço. Moisés, depois que começou a se encontrar com Deus todos os dias, aquela tenda, naquele lugar de encontro, houve um sentimento dentro de Moisés, e Moisés disse assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Quando eu começo a ter esse lugar de encontro com Deus, tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus na frente. Quando eu vou tomar uma decisão, eu digo: Deus, se o Senhor estiver comigo, eu não tomo essa decisão. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu digo: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não faço. Eu preciso de uma resposta. Então eu começo a dizer: Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não faço. Um lugar de intimidade, a tenda, gera um sentimento em nós, que tudo que nós fizermos precisa ter Deus. Você quer ver uma coisa? Quando eu vou pôr uma roupa para ir na igreja, eu falo assim: Senhor, se o Senhor não aprovar essa roupa, eu não visto. E tem mais, se o Senhor quiser, eu rasgo e jogo fora, porque eu quero que o Senhor esteja em mim, na minha vida. Eu quero que a minha vida te glorifique. Eu quero que resplandecer a sua glória. Você quer ver? Quando eu vou ter um relacionamento, eu falo assim: Senhor, se o Senhor não aprovar esse namoro, eu não namoro, eu fico solteiro. Senhor, se o Senhor não preparar uma pessoa para mim, eu não faço, porque tudo que eu quero fazer, eu quero que o Senhor esteja comigo. A vida na tenda é assim, irmão. E aí tem alguns lugares que a gente ia antigamente, que a gente começa a falar assim: Senhor, o Senhor vai estar nesse lugar, é um lugar para mim ir, é um lugar onde a sua presença vai estar, porque se não for, eu não vou, porque a sua presença é mais importante. Primeira coisa da tenda, colocamos Deus em tudo que nós fazemos, e não fazemos nada sem a tua presença, sem a presença dEle. E a segunda coisa, versículo 18, acompanhe comigo. Então Moisés disse a Deus: peço-te que mostres a tua... Meu Deus. Quando a gente começa a viver nesse lugar de encontro com Deus, da tenda, a tenda da congregação, a tenda do encontro, quando a gente começa a viver nesse ambiente, a gente começa a ficar meio ousado. Começa a ter um sentimento em nós, um desejo de experimentar a glória de Deus. Quando a gente começa a viver nesse ambiente, onde o Espírito Santo está, onde a glória de Deus está, a gente começa a desejar experimentar mais de Deus. É por isso que muitas vezes nós estamos frios, fracos, mortos, dormindo, porque nós não temos esse lugar. Mas no dia que você construir esse lugar, vai ter um sentimento dentro de você, que vai começar a falar assim: mais, eu quero mais de Deus, eu quero experimentar mais de Deus, eu quero ter experiências maiores com Deus, eu quero viver nesse ambiente de glória com Deus. Essa coisa vai entrar dentro de você, da mesma maneira que entrou em Moisés. Moisés disse para Deus, falou: Senhor, peço-te que mostre a tua glória. Faz quanto tempo que a gente não faz uma oração dessa, hein, irmão? Tem gente aqui que nunca fez. Tem gente que fez lá no passado. Mas eu quero dizer para você, Deus está aqui nessa noite para levantar uma tenda.
para você entrar dentro dessa tenda, para você batizar essa tenda com um nome, e você vai levar essa tenda para dentro da sua casa, você vai colocar essa tenda num canto da sua casa, e você vai começar a se encontrar com Deus dentro da sua casa, e esse sentimento de ousadia vai entrar dentro de você, esse sentimento de pedir mais, de receber mais, vai entrar dentro de você. E eu tenho uma coisa para te dizer: quanto mais você querer de Deus, quanto mais você desejar de Deus, mais Deus vai te dar, mais Deus vai derramar, mais Deus vai te mostrar. Quanto mais eu quero ver a glória de Deus, mais Ele se derrama sobre a minha vida, sobre a tua vida. E a minha pergunta nessa noite é: quantos querem essa tenda? Quantos querem levantar essa tenda para se encontrar com Deus nessa noite? Quantos querem voltar a experimentar essa glória? Quantos querem experimentar de novo a glória de Deus? Tem alguém aqui nessa noite? Então eu queria que você se colocasse de pé, eu quero orar contigo. O grupo de louvor vem. O Espírito Santo diz que tem muitas tendas caídas aqui. E tem tendas para serem levantadas aqui nessa noite. Quem sabe você é uma pessoa que precisa levantar a tenda de novo. Tem um texto que diz, nos profetas menores, Deus dizendo ao profeta, falando assim: eu vou voltar a levantar a tenda de Davi. Meu Deus. Na época de Davi, presta atenção nisso, o louvor deixa bem baixo, por favor. Só os instrumentos. Na época de Davi, já existia o tabernáculo. Já existia a igreja daquela época. Mas Davi levantou uma tenda fora do tabernáculo, fora da igreja. E ali ele estabeleceu pessoas para adorarem o Senhor 24 horas, os turnos de adoração. E ali a presença de Deus vinha, tomava os sacerdotes, tomavam os músicos, tomava as pessoas naquela tenda. Mas já existia o tabernáculo. E Deus chega para um dos profetas maiores e diz: eu não vou levantar o tabernáculo que está caído, eu vou levantar a tenda. Porque o tabernáculo você vem na quarta e no domingo, mas a tenda na segunda-feira de manhã está queimando, na terça de manhã está queimando, na quarta-feira a presença de Deus está lá, na quinta ela está lá, na sexta ela está lá, de noite ela está lá.